E vamos lá começar finalmente quando a programação começa a ficar interessante, começa a ficar mais desafiadora, que é com funções. Vamos lá, o primeiro exercício se chama cambista. Neste desafio você aprenderá sobre as declarações de funções. Vê que legal. Declarar função, cara, é quando você cria algo, você cria uma função que gera um resultado padronizado, modularizado. Eu já falei sobre funções aqui nesse canal, mas cara, entenda uma função como uma caixa preta. A caixa preta é algo que você vai montar ali dentro, alguma coisa, e que quando você for usar, basta que você dê os inputs, ou seja, dê as entradas, e ela vai dar alguma saída. Essa saída vai ser sempre consistente de acordo com sua entrada, é claro, porque você fez o mesmo processo ali dentro. Mas para que você não tenha que ficar repetindo esse código várias e várias vezes, basta fazer uma função que faz esse código para você e você só chama a função. Mas vai ficar mais claro. Você aprenderá sobre declarações de função. Declarar função salva um bloco de código que pode ser usado sempre que se chama o nome da função. A declaração de função in pegará o número em dólares americanos e converterá para ienes japoneses. Atualize o 0 no último console.log com in. Basicamente, a instrução aqui, o desafio, não quer dizer nada. Ele só quer que eu atualize essa linha aqui para usar a função. É fácil. In e eu coloco o número aqui de 100. Mas o que importa é o que está escrito aqui. Isso daqui é a declaração de uma função. Veja, ele usa a sintaxe function, dá um nome para a função, ienes, e dentro dos parênteses ele passa os parâmetros. Esses parâmetros você vai ter que passar quando for usar, são as entradas. Existem funções com parâmetros opcionais, mas aqui ele precisa dos dólares. E aí o que ele faz? Qualquer número que você coloque em dólar, ele vai multiplicar por 113 e vai te dar um return. O que é o return? É a saída, é o output dessa caixa preta. Então sempre imagine isso. Há uma caixa que você programou como ela funciona por dentro, e aí depois você coloca uma entrada, ela vai dar uma saída. Você coloca a mesma entrada, ela vai dar a mesma saída. Você coloca outra entrada, ela vai dar outra saída consistente, entende? Então esse é o segredo das funções. E é belíssimo, é uma das partes mais interessantes da programação. Vamos lá, um pouco mais de mudança. Neste desafio você criará uma declaração de função que usa o comando de retorno para converter dólares em baht tailandês. A palavra-chave return, né, que ele botou aí como retorno, uma falha na tradução, mas a gente usa return mesmo, diz a uma função para parar de executar e retornar um valor. Isso é um detalhe bem importante que ele lembrou de falar e eu não tinha me ligado de falar. Mas sempre que você bota um return na sua função, independente de onde ele esteja, se você bota lá dentro do começo, se você bota dentro de um if, se você bota dentro de um while, se chegar no return, a função para. Não importa o que venha depois, a função vai parar. Ela vai parar e vai mandar esse resultado para quem quer que seja que chamou ela. Então o que ele quer? Use let para criar uma variável chamada baht. Atribuir bet ao valor dólares vezes 33, ou seja, para você conseguir esse resultado, vai passar uma gata aqui, ó. Para você conseguir esse resultado, você multiplica por 33 e retorna. Ou seja, ele quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz aqui em n, só que aqui no bet. Então vamos lá, let. Aí eu vou criar uma nova variável chamada beleza. E isso, o valor disso daqui vai ser exatamente dólares vezes número 33. Se eu só fizesse isso aqui e rodasse isso aqui, não vai funcionar. Deixa eu testar para vocês. Não vai funcionar. Ele deu um undefined. Por quê? Porque essa função aqui, ela não está retornando nada. Então quem está usando ela aqui não está tendo nenhuma saída. E aí ele, no JavaScript, retorna esse undefined. Em outras linguagens seria null, nulo, o que fosse. Mas enfim, a gente cria mais uma linha, return, e a variável que a gente acabou de criar. Se eu executar, agora sim foi. Perfeito. Função é incrível, cara. Função é uma das partes mais legais da programação. Beleza, qual será o resultado desse código? Primeiro a gente analisa a função, que se chama half, o que já indica muita coisa. Ela pega o valor que recebe por entrada, né? Divide por 2 e retorna para quem seja lá quem pediu. E aí ele cria ali um x que vale 8 e chama no console.log half x.
Então, vai entrar o 8 na função, vai dividir por 2, vai dar 4, ele retorna o 4. Facinho, não tem segredo nessa aqui. Nessa lição, você adicionará uma chamada de função à declaração de função. Complete a declaração de função maximum, adicionando a chamada de função larger. Instruções. Dentro do last for off da declaração de função maximum, ou seja, dentro da maximum, altere max de igual number, recebe number na real, né? Para max recebe o maior entre o máximo atual e o number. Acho que deu para entender. Vamos lá. Vamos ver se fica claro para vocês. Ele já tem uma função. A grande questão que ele quer mostrar aqui, na verdade, é que você consegue usar funções em qualquer lugar, inclusive dentro de funções, e não sei nem se ele vai chegar a falar de recursão, mas você consegue chamar a função dentro dela mesma. A própria função dentro dela mesma. Buga a cabeça no começo, mas é legal. Mas o que importa nesse exemplo é, ele tem uma função que já está pronta, que ele define qual é o maior entre A e B. Então, se você passa 2 números, ele diz qual é o maior. E aí, ele vai ter uma outra função que ele pega uma lista, pode ver aqui que é uma lista aqui embaixo, e dentre esses, ele vai dizer qual é o maior de todos. E para fazer isso, ele vai comparar 1 a 1. Então, o que ele vai fazer aqui é o seguinte. O maior de todos começa com 0, beleza? Começou com 0. Então, para cada número nessa lista que eu recebi por parâmetro, é isso que esse for está dizendo, esse for de coleção está dizendo, que para cada número que eu recebi nesse array, eu vou fazer, e aqui está errado, né? Ele só substituiria o número em max, e aí o último é que ele daria o resultado. Não é o que a gente quer, é o que ele pediu para a gente consertar. A gente tira isso e vai botar o maior entre o max atual, o número atual. O que é que isso quer dizer? Digamos que eu tenho uma lista que tenha 2, 3 e 4. Então, 0, que é o valor inicial. 2 é maior que 0? É. Então vai retornar 2 aqui e você bota 2 em max. Aí 3 é maior do que 2? Você vai botar 3 aqui. 4 é maior do que 2? Quer dizer, é maior que 3? É. Você vai colocar 4 aqui. Se tivesse, por exemplo, 1 depois do 4. No caso, 1 é maior do que 4? Não. Então ele vai retornar 4 de todo jeito e vai colocar aqui em max. Beleza? Substituição de recursão. Nesse desafio você usará uma função para corrigir recursivamente todos os erros de digitação de um string. Na última linha da declaração de função update all names, faça o seguinte. Altere o return string para return update all names. Atualize os argumentos para string old part e new part, respectivamente. Como eu disse, é uma função recursiva, é uma função que chama ela mesma. Pode parecer confuso, mas funciona, cara. Não precisa ter medo, é só se concentrar e ver que você consegue chamar você mesmo se quiser, contanto que você defina uma condição de parada. Senão, ela vai ficar chamando a si mesma para sempre, não vai parar nunca e isso estoura a memória. Quando você está fazendo uma função recursiva, é bem parecido quando você está fazendo um laço de repetição. Você tem que dar uma condição de parada para que aquilo pare. E provavelmente vai ter aqui. Então, update all names é se a string que você está passando, né, incluir a parte antiga, quer dizer, não incluir a parte antiga, ele retorna a string. E aí, beleza. Eles pegam a string e substituem a parte antiga pela parte nova. E aqui o que eu vou fazer é chamar a própria update all names, passando a string que eu tenho, né? A parte antiga e a parte nova. Essa daqui é a tal da condição de parada que eu falei, tá? Porque você percebe aqui que aqui ele vai parar, ó. Aqui ele vai parar sem chamar a função de novo. Porque se ele chamasse a função de novo ali, isso ia ficar para sempre. Ele, em qualquer situação, ia sempre chamar a update de novo, não ia parar nunca. Agora, como isso daqui tem uma condição de parada, quer dizer que enquanto a parte velha, enquanto a string incluir a parte velha, ele vai cair aqui, vai substituir, vai chamar de novo. Quando não tiver mais, seja lá qual for a parte velha, aí sim ele retorna só a string e dá o resultado para o usuário. Show? Quando a função SumUpTo parará de chamar a si mesma, parará a recursão. Fácil de ver aqui, né? Só de bater o olho eu já vi que tem um if ali em cima. E esse if diz, quando o número for igual a 1, ele retorna 1 e não mais uma soma dela mesma, seja lá o que for essa função. Mas já está bem claro aqui que essa é a condição de parada.
Então, quando o number for igual a 1. Simples, né? Meu assistente. Nesse desafio você usará uma função que recebe outra função como argumento. Uma função pode ser usada como argumento de outra função de retorno de chamada. Adicione outra chamada de função myAssistant. Para o primeiro argumento, dê um tempo como uma string. Para o segundo argumento, use a setAlarm ou a turnOnLights como função de retorno de chamada. Vamos dar uma boa analisada nisso que ele pediu aqui. Não é tão difícil, cara. Vê. O que ele pediu de fato? Ele pediu simplesmente para que eu adicionasse outra chamada dessa função myAssistant e eu passasse como um string qualquer hora aqui, vamos botar assim, 7 horas. E no segundo argumento eu passasse qualquer função, que pode ser a ligar a luz ou setar o alarme. Vamos botar o setar o alarme. Teoricamente o que ele me pediu foi isso, ou um ou outro, e é isso. Mas o que isso vai fazer? O que ele faz aqui? Ele fala uma frase e chama a função. Veja que o que eu estou passando aqui como segundo argumento é justamente uma função que vai ser chamada aqui, chamada de callback function. Ele bota esse nome aqui porque ele não sabe qual função vou passar, se é a record show, se é a set alarm, se é a turn on lights. Ele não sabe. Então, seja lá qual foi a função que eu chamei, ele vai executar ela aqui ao fim. Show de bola? Nessa lição você usará a palavra-chave import para importar uma função e usar como retorno de uma chamada. Um comando de importação é uma maneira de usar código armazenado em um local diferente. Use a função dentro do retorno de chamada turnoffFun dentro de uma chamada de função myAssistant para agendar quando desligar o ventilador. Adicione myAssistant, use a primeira string para definir uma hora e use o turnoffFun como segundo argumento. No final das contas, é a mesma coisa que ele tinha pedido antes, né? Eu vou chamar o meu assistente, vou dar um string em horas aqui para ele, pode ser, sei lá, 17 horas, 17 AM, né? 17 AM não faz sentido, né? Então 9 PM. Na real ele pediu ali no exemplo 6, né? Então 6 PM. E aqui eu vou colocar como segundo argumento que ele espera uma função desligar o ventilador. Isso, turn off fan. A mesma coisa, a única coisa que serviu mais ou menos aqui para explicar foi que você pode importar funções de outro arquivo. Digamos que esse seja o arquivo que eu estou codando e eu já codei essas outras funções, record show, set alarm, turn off fan, turn on fan, turn off light e turn on light em outro arquivo, que é o assistant functions. Aí eu importo isso, eu não preciso codar de novo, eu não preciso botar tudo no mesmo texto, mesmo arquivo de texto, eu importo ele e aí sim eu consigo usar no meu código. E aí o exemplo que ele deu foi bem facilzinho, é basicamente que às 8 da manhã eu ligo o ventilador, às 6 da manhã ele desliga o ventilador. Vamos executar? Show de bola! Isso foi sobre funções. Eu achei bem interessante, ele já foi bem a fundo falando de temas que não são tão simples, tá? Recursão, quando você está num curso de programação, assim, tendo o primeiro contato ali com introdução à programação, você só vê no final da cadeira, no final do curso, tem esse negócio do condicional de parada, então é bem interessante que você fique ligado. E trouxe também você levar uma função como argumento para outra função. E aí você conseguir chamar essa função externa dentro da sua função, sendo que isso pode mudar, porque você pode passar N funções como argumento. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os vídeos novos. Toda segunda e quinta, quando tudo dá certo na semana, eu peço desculpas para vocês quando a gente falha em trazer o vídeo, é porque realmente está bem corrido. Mas quando tudo dá certo, toda segunda e quinta estamos aí. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você gosta, que é aquela pessoa que você acha que vai se desenrolar bem aprendendo programação. Mostra a playlist do Grasshopper para ela. E é claro, como sempre, está aparecendo justamente ao lado esquerdo da sua tela a playlist do Grasshopper e no lado direito o próximo vídeo onde a gente vai falar sobre manipulação de array. Bora lá? Valeu!